Ora, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para um tema muito interessante, neste caso da desinfecção dos canis. E então, por onde é que eu quero começar? Antes de falar da desinfecção propriamente dita, é importante perceber a realidade de porque é que nós usamos desinfetantes. Imaginemos que temos uma vacaria, imaginemos que temos um hospital. É fácil de perceber qual é o sítio que terá mais moscas e mais micro-organismos. Como é óbvio, será a vacaria. E porquê? Porque a vacaria tem uma quantidade de matéria orgânica muito superior a um hospital. E a matéria orgânica, principalmente matéria orgânica em decomposição, fezes, estruma, tudo o que seja restos de folhas, etc., atrai muito mais facilmente insetos, nomeadamente moscas e mosquitos. Por isso é sempre uma zona muito mais suja. E o que é que acontece? Temos que partir desse pressuposto para perceber a desinfecção do canil. Se nós tivermos um canil muito sujo, em que as fezes estão lá durante muito tempo, muitas horas ou muitos dias, em que temos na zona envolvente estrume, zonas muito sujas, a quantidade de moscas nesses canis será naturalmente maior do que um canil que seja limpo regularmente. O ideal será, pelo menos uma vez por semana, não tirar apenas os dejetos, mas limpar também com água antes que o canil comece a ficar sujo. Porque para atrair as moscas basta o canil começar a ficar um bocadinho sujo. Se nós repararmos, quando os animais fazem cocó, 2 ou 3 minutos depois, eles já têm moscas lá. As moscas são naturalmente atraídas por esses odores. Por isso é muito importante evitar que essa quantidade de matéria orgânica excessiva esteja nos canis durante muito tempo. O protocolo de desinfecção no canil deve sempre ser feito da seguinte maneira. Antes de proceder à desinfecção, deve-se proceder a uma limpeza do canil de forma regular para que a quantidade de moscas que exista no canil seja naturalmente mais baixa. Depois, os desinfetantes têm muito mais eficácia quando a superfície onde são aplicados está lavada. Porque se nós colocarmos um desinfetante, por exemplo, diretamente num cocó de um cão, o cocó não vai desaparecer e os micro-organismos que estão lá também não vão desaparecer, porque a eficácia é baixa. Se nós tivermos o canil regularmente lavado, depois procedermos, após a sua lavagem, procedermos à sua desinfecção, aí sim garantimos que grande parte dos micro-organismos, dos vírus, bactérias, fungos principalmente, são mortos, são destruídos pelo desinfetante. E agora, há outras questões que eu reparei que às vezes suscitam algumas dúvidas, que é, às vezes as pessoas confundem um pouco um desinfetante com um inseticida. São duas coisas, são dois produtos diferentes. Ou seja, o desinfetante, como disse há pouco, é utilizado para destruir micro-organismos, vírus, bactérias e fungos, principalmente, e um inseticida é usado para destruir parasitas externos, nomeadamente pulgas, garraças, piolhos e moscas e mosquitos, e também para repelir estes animais. Nós, ao utilizarmos um desinfetante, estamos a matar aqueles micro-organismos, mas não estamos a repelir as moscas. Mas por vezes pode acontecer que, ao utilizarmos o desinfetante, as moscas sejam repelidas. E porquê? Porque quando utilizamos o desinfetante, lavamos o canil antes e depois utilizamos o desinfetante. Ou seja, como disse há bocado, todo o canil estará mais lavado. Se está mais lavado, a quantidade de moscas que ele atrai será mais baixa. Em termos das normas de utilizar os desinfetantes, é importante observar a ficha técnica do produto para ajustar a dose correta para a quantidade de água a diluir e a forma de ser aplicado. A grande, esmagadora maioria dos desinfetantes deve ser aplicado sem os animais no local. Isto porquê? Porque enquanto estão a atuar, enquanto não estão secos, não é? Eles são tóxicos quer para a pele, podem provocar queimaduras em contacto direto e por inalação. E quando dizem que alguns desinfetantes podem provocar perda do olfacto dos cães, isso acaba por ser um fundo de verdade. Porquê? Porque como os desinfetantes causam irritação, quer nos tecidos da pele, quer nos tecidos respiratórios, quando inalamos, quer nós, quer os nossos animais, esse tipo de produtos, vamos causar alguma inflamação nas células do nosso nariz, nas células interiores do nosso nariz, que ao ficarem inflamadas vão perder a sua função. Normalmente, se isso for uma coisa casual e se não for uma quantidade muito grande, será uma perda de capacidade olfativa provisória. No entanto, se for feito de forma regular, em que o nariz esteja constantemente a ser afetado, aí sim pode haver uma perda de olfacto mais crónica a médio e longo prazo. Por isso, sim, é importante que quando nós utilizamos desinfetantes, não tenhamos os nossos animais no local até que o desinfetante esteja completamente seco. Depois, em canis abertos ou fechados, uma regra base, quando utilizamos desinfetantes, é haver um arejamento local. Não temos esse problema nos canis ao ar livre, por causa do sol, da temperatura e do vento, ele seca muito mais rápido. No caso dos canis fechados, demora mais tempo. Por isso, é ideal que canis em que fechados tenham janelas e portas para que haja um arejamento e assim uma secagem mais rápida, tal como acontece nas nossas casas. E se não existir essa possibilidade, pelo menos deixar a porta aberta e esperar as horas que ele demora a secar, consoante o local, e só depois de estar bem seco, sim, colocar os animais de volta no canil. Em relação a marcas específicas ou substâncias específicas, por vezes ainda é muito utilizada a alxívia ou a criolina.
A criolina não sou grande fã, até porque a criolina é mais para explorações pecuárias, não tanto para canis, porque as explorações pecuárias têm uma conspurcação muito maior que um canil de cães de caça. A lexívia, o hipoclorito de sódio, tudo o que sejam desinfetantes com esse composto, ainda são muito utilizados no mercado e são muito interessantes. Têm é que ser bem aplicados. Eu depois vou deixar uma lista da DGAF. A DGAF tem uma lista atualizada em junho de 2025 de todos os biocidas que podem ser utilizados em medicina veterinária. E por isso eu vou deixar essa lista depois no vídeo. Quando virem um novo desinfetante, algo que não conheçam, verifiquem se ele está nessa lista. Se estiver, pronto, pode ser utilizado e é seguro de ser utilizado, conforme as regras que devem ser aplicadas no próprio produto. Se não estiver nessa lista, eu aconselho a não ser utilizado porque não sabemos o perigo que ele pode causar por não estar regulamentado, nem está legalizado para tal fim. Em relação aos inseticidas, nomeadamente para afastar as moscas, para repelir as moscas, das melhores substâncias ativas, neste momento, continua a ser a cipermetrina. Todos os produtos que contenham cipermetrina que possam ser aplicados por pulverização. Existem alguns, existe o ciper, o arpon, e depois a biopelagene tem também algumas substâncias e tem inclusivamente um composto que faz de inseticida e de desinfetante. É um composto que faz as duas coisas. É uma marca bastante interessante e aqueles produtos que eu já utilizei funcionam bastante bem. Passa a redundância às publicidades, não é? Pronto, e assim resumindo, de uma maneira, o que eu aconselho é, todos os produtos que utilizem, primeiro verifiquem na lista da DGAB se está lá esse produto e se é regulamentado, ou seja, significa que foi autorizado para esse fim. Antes de proceder à desinfecção ou à insetização de qualquer espaço, é importante lavá-lo como deve ser e depois sim, aplicar o produto. Deixar secar bem o produto e depois sim colocar lá os nossos animais de volta no canil. Nunca aplicar diretamente nos nossos animais esses produtos e nunca colocar os animais enquanto o produto ainda não está completamente seco. Se fizermos isto como deve ser, de forma regular, de forma consistente, a probabilidade de termos superfícies sujas e moscas em grande quantidade é bastante baixa. E claro, nunca esquecer, não só limpar as fezes dos nossos animais, mas também os restos da comida nos tachos ou nas tigelas deles também atraem as moscas. Por isso é sempre importante, se eles não comerem tudo, retirar a comida o mais rápido possível. E pronto, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se acham que algo não ficou esclarecido, eu tenho todo o gosto em esclarecer, é só dizerem. Até à próxima.